Bom, pessoal, vamos lá. Dentro do que a gente vai estudar, a primeira coisa que a gente tem que tentar entender é o que é um atrito, né? Vocês já ouviram eu falando de atrito quando eu estava explicando o trabalho de uma força para vocês. Quando a gente estudou trabalho e energia, eu falei que se eu estou dentro de um sistema conservativo, significa que não existem forças externas que fazem com que eu dissipe minha energia. Uma delas seria o atrito. Então, comentei rapidamente sobre o atrito, chamando-o de força dissipativa. Em outras palavras, algo que está dissipando outro algo é algo que gera uma perda. Então você vai ter que dividir duas situações aqui de atrito. A primeira situação vai ser a situação mais comum que você vai encontrar em qualquer prova de vestibular. Situação mais comum possível, tá? Que é a situação de um corpo que não possui impulsão própria. Ele não consegue se impulsionar. Vamos ver o que isso aqui acarreta, né? A partir do momento que um corpo está em movimento numa trajetória, se eu paro de aplicar uma força a ele e eu considero que a superfície ali onde ele está se locomovendo tem atrito, vai ter um momento que ele vai parar, porque ele vai ter toda a energia dele cinética dissipada. Ou seja, o atrito ele está agindo aí reduzindo a velocidade. Então a gente sabe que uma força para reduzir a velocidade ela tem que ser contra o movimento. Então, se eu tenho o vetor velocidade do corpo, se é o vetor velocidade, tá? Nada de querer fazer soma vetorial com ele ou algo do tipo, tá bom? Relaxa. Então, ao passo que eu tenho o vetor velocidade para cá, eu tenho um vetor de força de atrito que vai reduzindo o módulo desse meu vetor velocidade. O tamanho dele vai reduzindo. Direção e sentido não, mas o tamanho sim. Então esse cara aqui, ó, o FAT, que é a força de atrito, para corpos sem impulsão própria, aponta sempre contra o movimento. Quando o corpo é sem impulsão. Tudo bem, gente? Tem que entender primeiro isso. Tá, agora o que seria um corpo com impulsão própria? Você, por exemplo, você andando, né? Imagina que você tem aqui as canelinhas finas, né? As canelinhas só o cambito, só o cambitinho. E aí você tá aqui com o seu super tênis andando. O movimento de andar ele pressupõe que a superfície que está embaixo do seu pé possibilite que você a empurre. Como assim? Possibilite. Veja, já tentou ficar em pé numa pista de boliche ou numa pista de gelo, por exemplo? Já tentaram? É uma desgraceira só, né? Por quê? É muito mais fácil você ficar em pé num local que te segure mais. Que o material de que é feita aquela superfície te segure mais. Então é muito mais fácil você ficar em pé, por exemplo, na areia, que ela é mais áspera, né? Do que numa pista de gelo. Então, quanto mais lisa for a superfície, menos atrito tem. Então, imagina, já é difícil ficar em pé, imagina empurrar o chão. Então, o que, que acontece aqui? Acontece a terceira lei de Newton, né? Você vai aplicar uma força de empurrão no chão, e aí essa força vai ser chamada de força de atrito. FAT, que você faz no chão, certo? Se você faz um atrito no chão, o chão faz um atrito no seu pé. Tudo bem? Então, corpos com impulsão própria possuem o atrito a favor do movimento deles. São corpos que conseguem impulsionar-se. Ficou claro isso, gente?
Tá, então primeira coisa, o atrito, o que ele é e como marcar o vetor. Porque se você marca o vetor errado, ao contrário do que ele realmente é, você erra. Tá bom? Você vai ter duas situações de atrito raso. A questão vai falar, tem atrito, beleza? Tem atrito. Aí você vai definir, tem impulsão ou não tem impulsão, para você poder marcar o vetor. Eu ainda não cheguei nas especificidades do atrito, nas características principais dele. Essa aí é direção e sentido. Como que eu marco ele? Né? Como eu marco esse vetor de força. Agora, vocês já entenderam essa parte, a gente pode pensar no atrito como um todo. Do que depende o atrito, como calcular e qual é o gráfico, tá? Então vamos lá, ó. O atrito, como eu disse, ele depende da superfície. Então, a superfície ela vai ter uma característica própria dela, que seria chamada de coeficiente de atrito. Eu vou escrever isso, mas calma. Tá. Então, depende da superfície, depende do material, que cada um tem um coeficiente? Sim. Beleza. Bom, isso, mizinha, exatamente. Então, veja, é igual o celular, que agora é o princípio que eu vou falar. O meu celular, ele pode se deslocar numa superfície, certo? Só que ele pode se deslocar de vários jeitos. Assim, 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 só uma pontinha. Então veja, é o mesmo conceito do princípio do pneu do carro. Se você olhar a parte de um carro de costas, não copiem isso, tá? Não copiem isso. Você vai ver o pneu do carro assim, né? Ó. E o carro vai estar aqui, né? Sim. Que ele está vendo a parte de trás dele. Então, imagina o seguinte: se você aumenta o comprimento do pneu, você já vai lá para o carro de Fórmula 1, né? Tem o pneu largão. Por que você acha que o carro da Fórmula 1 tem o pneu tão largo? Vai ficar assim, né? É como se você, ó, dois pneuzão. Quanto mais largo for o pneu aqui, ó, mais contato ele faz com a superfície, mais preso no chão ele tá. Logo o carro de Fórmula 1 fica mais estável. Então, veja, quanto mais preso eu tô no chão, melhor. Mais difícil é de eu sair do chão. Portanto, quanto mais preso eu tô, mais atrito eu sofro. E eu estar preso significa fazer contato. Logo, o atrito depende de duas coisas, do local e do contato. Contato, vamos melhorar um pouquinho isso, né? Contato a gente chama de normal, né? Então, o atrito ele vai depender de duas variáveis. Ele vai depender do local que ele está e da normal que o corpo faz com aquele local. Então, o FAT, o módulo dele pode ser calculado como mi vezes normal. Aí já vai ter gente falando, o que é o mi? O mi é o coeficiente de atrito. Eu não vou escrever o N nem o FAT porque é meio óbvio, né? Normal e força de atrito. Então, primeira coisa que você tem que saber sobre o coeficiente. Ele é adimensional, né? Ele depende de duas forças se dividindo, então não tem dimensão. Ok? E por ele não ter dimensão aí, se você colocar uma dimensão, vai estar errado. Quais são as duas ramificações possíveis dessa equação? A primeira ramificação diz respeito a uma aplicação que é o plano horizontal, tá? No plano horizontal, como vai ficar a sua equação? Veja, o FAT ele vai ser igual a quem? É o mi, tem que sempre ter. E no plano horizontal, eu posso afirmar que a minha reação do chão em mim é anormal. E ela equivale, ela não é igual, hein? Você fala que vetor é igual a algo muito sério. Ela equivale
em valor, em módulo, ao módulo da minha força, peso. Portanto, eu posso substituir aqui, ó, por M vezes G. A normal vai ser escrita como massa vezes gravidade, que é igual ao peso, né? Pronto, tá aqui uma ramificação dessa equação. Até aqui, tudo bem? Também temos aí a ramificação que é o plano inclinado. Alguém pode me dizer quem é igual a normal no plano inclinado? Isso, PY. E o PY é peso vezes cosseno, então vai ficar mg cosseno. Estou aqui mostrando para vocês que o atrito ele pode mudar de carinha dependendo da aplicação que você der, tá bom? Só para você ficar atento e não se perder. Você vai falar, nossa, mas como eu calculo normal? Ela sempre vai ter que ser igual em módulo a outro vetor de força, tá bom? Beleza, gente? Podemos prosseguir, podemos falar especificamente do coeficiente de atrito? Oi, meu filho. Oi. Então, tipo assim, se esse pneu do carro de Fórmula 1 ele fosse, tipo, menos largo, então, tipo, teria mais velocidade? Nossa, Igor, não consegui te entender, tá muito estourado o som. Alguém Pera aí. conseguiu entender? Piorou. Nossa senhora. Igor? Pera aí. É. Enquanto o Igor vai lá, deixa eu ver se tem o gráfico pra eu tirar daqui. Não vai ter. Agora tá bom? Esta merda. Oi? Agora tá bom? Tá, melhorou. Pode falar. É que tinha pedreiro aqui. Ah, boa. Então, tipo, se o pneu do carro de Fórmula 1 for menos largo, eles vão ter mais velocidade? Putz, cara, eu não consegui entender de novo, velho. Se o primeiro carro de Ah, Fórmula 1, o quê? se o pneu dele for menos largo, ele vai ter mais velocidade? Olha, mas aí a velocidade ela vai ter a ver com outra coisa. Outra coisa. Depende da inclinação da pista, depende de muitas outras coisas. Porque a largura do pneu, além da pressão, você tem a estabilidade do carro, né? Se ocupando uma maior área, você sofre uma menor pressão. Isso faz com que o carro ele fique mais estável, independente da curva. Mas tem curvas que a pista está inclinadinha. E aí você vai ter a normal decomposta, você vai ter um outro fator, você vai ter força centrípeta. Tudo isso vai alterar a velocidade do carro. Tá bom? Vixe, Tem muita coisa para analisar. beleza, valeu. Beleza? Imagina. Bom, deixa eu só deixar montado aqui. Eu não vou falar disso agora. Já falo o que é esse FS, tá? Bom, veja. Imagina a seguinte situação. Você tá lá com a sua família. No domingo você foi almoçar, voltando para sua casa o carro quebra. Aquela situação merda, né? Bom, seu carro quebrou, então parou no meio da rua. Aí você deu sorte, tem um posto do lado da onde seu carro quebrou. Então o que só você e sua família vão fazer? Vocês vão empurrar o carro. Quem já empurrou o carro vai saber o que eu vou falar agora. Quem nunca empurrou, empurre para entender física. Para você começar a botar o carro em movimento é muito difícil. Principalmente se você estiver sozinho. Bota fé em mim. O carro parece que não vai sair do lugar. Só que depois que o carro ele começa a roda dele gira, ele começa a andar, ele vai. Ele vai. Fica mais fácil. Você vai fazer menos força para empurrar. Então veja, o que eu quero dizer com isso? Que existem dois momentos do atrito. Antes do corpo entrar em movimento e depois do corpo entrar em movimento. Antes do corpo entrar em movimento, você tem que exercer uma força muito grande para poder colocar em movimento, para vencer quem? O atrito. Tudo que você empurra e não se mexe, gente, é porque o atrito segura.
Agora, depois que anda, fica mais fácil. Você tem que fazer menos força. Então, veja, o atrito só existe quando existe algo que está solicitando ele. Por exemplo, o carro quebrou, parou. Se eu não empurrar, eu não sinto a ação do atrito, eu não sinto a força segurando o carro. Eu tenho que empurrar para que eu sinta isso. Então, eu dou uma força, vai ser chamada de força solicitadora, e a superfície, no caso, eu ia falar o carro, a superfície me devolve o atrito. Então, perceba, eu tenho que, um gráfico de força solicitadora por atrito. Então, conforme eu vou acrescendo a minha força, o meu atrito vai aumentando. Até um ponto que eu atinjo um pico aqui, que é o pico de atrito máximo. É o pico de atrito máximo. Eu vou até escrever aqui no gráfico para vocês. Ó, esse ponto aqui é o FAT máximo possível. Por que que aqui é o atrito máximo? Foi quando eu estou colocando o corpo na iminência do movimento. Colocá-lo na iminência do movimento é vencer o atrito de repouso. Só que a gente não chama de atrito de repouso. A gente chama de Mi-E, que é o Mi estático. Antes de você colocar o corpo em movimento na superfície, ela exerce sobre o corpo um coeficiente de atrito estático, que é o coeficiente do corpo em repouso. Depois que o corpo anda, o atrito vai ser em função de um outro Mi, que é o Mi dinâmico. Então, o que, que vai acontecer aqui? Eu vou ter uma queda muito brusca desse gráfico, instantânea, até esse ponto. Esse ponto vai me dar aí uma reta constante logo em seguida, porque aí o atrito que vai ser aplicado ao carro é sempre o mesmo. Eu posso aumentar minha força solicitadora, que o meu atrito é o atrito do movimento, então não vai mudar. Depende do Mi dinâmico. Então esse coeficiente aqui depende do movimento do carro. Então aqui eu atinjo o pico com o coeficiente de atrito estático, e aqui eu atinjo a parte mais baixa com o coeficiente de atrito dinâmico. Sim ou não, pessoal? O atrito ele será apenas uma força nova, tá? Quem me chama? Eu, Giovana Cabral. Eu não Fala, Cabral. entendi. Você pode explicar de novo? Posso. Giovana, para você colocar as coisas em movimento é muito mais difícil, tá? Porque o chão, ele tá aplicando em você um atrito que está dependendo de um coeficiente que é o coeficiente do corpo em estática, ou seja, o corpo em repouso. Lembra do exemplo do carro? Para o carro começar a andar, eu estou empurrando ele. Então, se ele não está andando, é porque tem uma força contra mim, que é o atrito do chão nele. Então, veja, eu comecei a empurrar, não está dando resultado, chamo mais alguém, então eu estou aumentando a força solicitadora. Conforme eu aumento a força solicitadora, o chão tem que segurar o carro, então ele vai aumentando o atrito também. Então veja, o atrito aumenta, 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 aumenta até o ponto de atrito máximo. Este ponto é o ponto que eu venço o atrito estático e começo a sentir no carro o atrito dinâmico do chão, que é um atrito menor, pois depende de um coeficiente mais baixo, tá? Eu posso até montar uma relação aqui que o Mi estático é maior do que o Mi dinâmico, tá? Isso significa que a minha força solicitadora, ela tem que aumentar no começo, mas depois que eu ponho ele em movimento, é só dar uma força que eu já vinha dando abaixo, né? Ó, uma força constante. E aí, ainda tá agindo o atrito, mas o corpo tá andando. Tudo bem? Mas agora eu entendi. Obrigada. Imagina. Gente, mais alguma dúvida das situações aqui?
Nenhuma? Vou apagar, hein? Posso Não, apagar? apaga, peraí. Não, peraí. Sara, e aí? Fechou. Bom, então terminamos a parte de atrito, tá? Como resolver? Usando meramente as leis de Newton. Você vai encontrar plano inclinado, plano horizontal. A gente vai fazer exercício, fiquem tranquilos. Mas, por enquanto, saibam que é só usar as leis de Newton, tá bom? Que você já vem usando, com uma força nova. Agora, vamos entender um pouquinho a dinâmica do movimento circular? Ó, eu vou colocar aqui um círculo que vai representar a trajetória de um corpo, tá? Trajetória de um corpo. Eu vou apagar uma parte porque eu preciso colocar o corpo aqui. Pode ser esse carinha. Será que eu consigo encaixar um círculo aqui? Ah, tá ótimo. Deixa eu apagar aqui atrás também. Pessoas, a dinâmica na física ela estuda o quê? Mas quem estuda movimentos não é a cinemática, que é o estudo dos movimentos? Ela estuda como os corpos se... alguma coisa. Como eles interagem, ponto. Isso, muito bem. Você vai estudar vetor, você vai estudar a quantidade de movimento, energia, trabalho, cinemática, Newton, gravitação, tá bom? Mecânica. Bom, dito isso, o que seria a dinâmica? Todo esse nosso estudo, né? Então, veja, se eu quero estudar a dinâmica do movimento curvo, a parte mais elementar de dinâmica na verdade, são as leis de Newton. Então, veja, eu vou estudar as leis de Newton aqui. Então, eu vou estudar como é a força resultante nesse corpo, ok? Para isso, eu tenho que entender de forma muito clara, que no movimento circular eu tenho duas acelerações. Veja, eu vou desenhar o vetor velocidade. Conceito, né? O vetor velocidade, a gente já viu isso lá em cinemática vetorial, ele é sempre tangente à trajetória, certo? Então, o vetor velocidade se encontra aqui. Vou fazer uma pergunta e cuidado com a sua resposta, hein? Pensa bastante antes de responder. Se eu aplicar uma aceleração nesse corpo, eu mudo o vetor velocidade? Vou fazer a pergunta de novo. Se eu aplicar uma aceleração nesse corpo, eu mudo o vetor velocidade? Boa, Ana. Depende. A resposta seria depende de qual aceleração você está aplicando. Veja, se eu aplico uma aceleração que é paralela a essa velocidade, alguém pode me dizer qual que é o papel dessa aceleração aqui? Qual é o papel desse vetor A? Vou chamar de AT também, porque é A tangencial, tá? Tangência à trajetória. Ana, quase você respondeu certo. Ele não aumenta ou diminui a velocidade. Ele aumenta ou diminui o módulo da velocidade. É bem diferente, né? Todo mundo entende que esse cara ele só vai alterar o módulo da velocidade? O módulo, ou seja, o valor. Então, se esse cara só aumenta o valor, se estivermos num movimento circular e uniforme,
significa que a velocidade v tem módulo constante, logo o A tangencial vale zero. Se estivermos em M seu V, e aí eu vou responder as perguntas que estão fazendo, esse vetor A é o mesmo vetor A num plano horizontal. Se ele apontar junto com o corpo, o movimento é acelerado. Se ele apontar contra o corpo, o movimento é retardado. O que isso significa? Ou o corpo aumenta a sua velocidade ou diminui. Qual que é a diferença de lá para cá? A diferença é que aqui, o corpo está fazendo isso aqui, ó. Lá o corpo faz assim, ó. Então, como lá só mudava o módulo, aqui só muda o módulo. Que é o que tinha no MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Aqui, se eu tiver um movimento circular uniformemente variado, o meu módulo de V é variável. E a minha aceleração responsável pela mudança dele é diferente de zero. Ou seja, se eu pensar nesses dois movimentos mesmo, se esse cara só muda o módulo, tem alguma outra aceleração que muda as outras duas características do vetor, que é a direção e sentido. Então tem que ser uma aceleração que não aponte nem junto e nem contra, muito menos fazendo qualquer ângulo a favor ou contra. Então é uma aceleração que tem que fazer 90 graus, deve ser perpendicular à aceleração tangencial. Tá aqui ela. Ela vai ter um nome, ela é chamada de aceleração centrípeta. Ou seja, ambos os casos eu tenho aceleração centrípeta, sim. Mas em ambos os casos, eu tenho aceleração tangencial? Não. Aí eu vou ter que olhar o movimento. Se eu tiver as duas acelerações, eu vou ter uma aceleração resultante, que logicamente vocês já estão cansados de ver soma vetorial, vai apontar para cá, né? Vou chamar de AR, de A resultante. Portanto, quando você pegar um movimento circular, você saiba que para calcular a aceleração resultante, você precisa tirar a raiz do módulo de A tangencial ao quadrado mais o módulo de aceleração centrípeta ao quadrado. Tá claro para todo mundo isso? Por que a raiz aqui também? Que é Pitágoras, né? Sim ou não? Gente, é assim, ó, o movimento circular tem duas acelerações. Uma muda o valor do V, outra muda a direção e sentido. Se o V for constante, que é 99% dos casos, não tem aceleração tangencial. Se eu não tiver aceleração tangencial, minha resultante é a centrípeta. Ponto. Se meu V for variável, eu tenho as duas, a minha aceleração resultante eu calculo assim. Simples, de forma bem simples. Tudo bem, gente? Posso apagar isso aqui? Foi assim que o Newton pensou no movimento orbital da Lua em torno da Terra. Exatamente isso que ele pensou. Só que lá no século XVII, né? O que era muito mais difícil de se imaginar. Então, se um cara pensou isso no século XVII, durante a peste negra, você consegue entender isso? Você tem potencial para entender isso? Posso apagar?
Não entendi por que a aceleração tangencial muda só o módulo. Giovana Nunes, vou dar um exemplo bem prático. Pede pro seu irmão ficar na sua frente, dá uma voadora nas costas dele. O seu pé é o vetor de aceleração. Para onde que seu irmão vai? Para onde que seu irmão vai? Se você der uma voadora para frente, legal. Agora pede pro seu irmão correr na sua direção e você dá uma voadora no peito dele. Qual que é a tendência do seu irmão de movimento? Ele tem que ir para onde? Para trás. Então, um deles você faz com que ele acelere e no outro você faz com que ele freie. Então, ou a aceleração aponta junto com a velocidade ou ela aponta contra a velocidade. Essa aceleração é responsável só pelo valor. Se você der uma voadora de forma retinha, seu irmão não vai para lá ou para cá. Certo? Você não muda a direção e o sentido do seu irmão, só, primeiro, a dor que ele vai sentir e a velocidade que ele vai andar. Tudo bem? Então, ela é responsável pela alteração do módulo da velocidade. Agora, pede para enquanto você dá uma voadora nele, a sua mãe puxar o braço dele. No mesmo momento que você bate, você vai ver que ele vai sair na diagonal. Porque você vai estar chutando ele, sua mãe vai estar puxando ele para o meio. Ele vai sair na diagonal. Então sua mãe está mudando a direção e o sentido do seu irmão e você está empurrando ele. Entende isso? Bem prático, né? Pensa sempre assim. Imagina. Bom, posso apagar? Pessoas, hoje vocês estão muito lentos, cara. Muito devagar. Muito lentos. Para finalizar a aula, bom, aí aqui a condição é a nossa força resultante vai ser aplicada dentro do MCU, ok? Que o corpo está em movimento circular uniforme. É aqui que a gente vai analisar. Bom, o que eu posso concluir sobre as acelerações aqui, ó? Se eu estou no MCU. Sobre as três. Tangencial, centrípeta e resultante. Vai, fala para mim. Aceleração tangencial. O que eu posso falar dela? Demorou muito, vale 0. Não tem mudança no módulo da velocidade. Aceleração centrípeta, ela existe. Então ela é só diferente de 0. E se a resultante é a soma das duas, a soma vetorial das duas, mas eu só tenho uma delas, a minha aceleração resultante é a aceleração centrípeta. Desta forma, eu posso falar que a força resultante não é mais uma força resultante comum. É uma força resultante centrípeta. É igual a massa. E a minha aceleração não é mais uma aceleração comum. Ela é a aceleração centrípeta. Então, força resultante centrípeta vai ser escrita como massa vezes. Como calcula a aceleração centrípeta? V² sobre R. Aí aqui é aquela chuva de erros, né? mv² sobre 2, né? Que é a energia cinética. Ó, sua aceleração centrípeta é só esse teco aqui, hein? Aqui é a massa que está multiplicando da equação de força resultante. Então essa é a força resultante centrípeta em função da velocidade linear. Velocidade linear é velocidade angular vezes raio. Então eu posso escrever ela em função da angular? Claro que eu posso. Minha força centrípeta, força resultante centrípeta, é igual a quem? A m vezes. V² não é ômega r? Então, eu vou colocar aqui, ó, ômega r² sobre r. Então, minha força resultante centrípeta igual a m vezes ômega² r² sobre r. Pode cortar um desse com desse, né? Então, minha força centrípeta em função da velocidade angular de um corpo é m
ômega ao quadrado vezes R. Aqui ou aqui. Qual a orientação dessa força resultante? Sempre para o centro do movimento. Ela não é uma força nova, ela é a soma dos vetores força na situação. Normal com peso, normal com força elástica, peso, força elástica. É assim que você vai analisar. Tudo bem, gente? Podemos finalizar? Ou não? Vou apagar, hein? Pessoal, então vamos finalizar, tá bom? Vou fazer a chamada. Abra as câmeras. Mas eu tava copiando. Volta um pouquinho rapidão lá, por Ah, favor. filha, sua lenta. Só pra tirar um print, por favor. Lenta. Lenta. Você foi muito rápido dessa vez, né, Emerson? Sara, pelo amor de Deus, né? Você não é parâmetro para falar de velocidade aqui, não. Pra você, uma lesma é rápida. Dessa vez eu nem falei nada. Olha aqui, ó. O Raso te fez uma pergunta, Emerson. O que é o W? É o ômega, é a velocidade angular do corpo. No movimento circular e uniforme, o ômega é a velocidade que depende do ângulo. O ômega ele é calculado como 360, que é 2π radiano, sobre o tempo, que é o período. Tá bom? Beleza. Pessoas, chamadinha. Ana. Oh, meu Deus. Você não pode compartilhar, não vai, né? Ana. Fala, filha. Gabriel. Gabriel não está? Gabriel? Está sim. Olha lá. Gabriela. Tá aí, Giovana Cabral e Giovana Nunes. Gente, Cabral tá ali. Nunes tá aqui. Guilherme Raso e Igor. Presente. Vai lá, MC Igor, tá aí? Cadê o Raso? Eu não vi o Raso. Filho, abre a sua câmera, cara. Presente. Olha lá, O Raso tem câmera, assim. ó, o Murilo colocou a lâmpada da casa dele pra falar que agora tá iluminado, ó. Ó o Murilão ali, Júlia. Tá bom, Raso. Raso tá aí, Júlia também. Igor. Tá. Luana. Luana tá aí também. Nathalie, suas 7 Nathalies. Quem mais? Raíssa, Sara. Olha, Raíssa aí, saudades, filha. Você tá sumida, viu? Sara. A Sara não tenho saudade, não aguento mais ver a Sara. Gente, olha só. Beleza, Emerson, beleza. Só pra avisar, Emerson. quarta-feira que vem não estaria na sua aula. Eu quero ver você falar que não vai sentir minha falta. Nem por um segundo. Fala. Beleza. Ô, Emerson, a gente tava falando ali no chat de tirar uma foto com você, tipo, Vamos, fazer vamos. um print aqui. Vamos. Também você pagar um BK pra gente. Paga uma- Verdade, vou passar meu endereço já. Pagar um BK, velho. Vocês estão loucos? Não posso gastar esse dinheiro, não.